Isso, começou a perguntar aos novatos o que eles sabiam sobre Jesus. Nós já ouvimos falar, na Palestina, que ele foi um mago, um homem bom e que foi morto injustamente, declinou Vitório. Isso é apenas a mínima parte, meu irmão. Pelo que soube, ele ensinou maravilhas, nas histórias que contava para o povo. Eu soube que ele foi muito bom, porque se importava com todos os que sofriam, não é? Elucidou Raquel. Isso é certo, contudo, Jesus foi muito mais do que isso, minha filha. Também sabemos que ele fez curas e é por isso que aqui viemos, porque muito sofremos, explanou Tília. As dores que sentimos no corpo geralmente são do espírito e passageiras, o pior é quando carregamos na alma decepção, não pelos outros, mas por nós mesmos, no momento em que caímos, agindo contra a lei de amor. Se não largarmos o que está errado em nós, podemos nos perder na angústia e no desespero. Grande parte de nós não se corrige, é a rede e a melhora, está sempre fugindo da própria transformação, mesmo sabendo que somos todos espíritos imortais. Então, aparece a dor, que obrigará o homem a se erguer e procurar o Eterno, o Pai de todos nós. Isso porque trazemos, em nosso íntimo, a chama divina que acenderá um dia para mundos mais abastados de sabedoria, salvos da dor. E continuava, hoje, porém, precisamos preparar o terreno para colocarmos nele a semente e, se a terra estiver bem tratada, logo veremos os brotos e, depois, as árvores darem frutos. Esta semente estará sempre gravada ali, em nosso coração, e, quando conhecermos as leis divinas, ela se desenvolverá em tempo. O mestre Paulo nos dizia que, de tudo, o amor é o mais importante, pois quem não tem amor é como um corpo sem alma, um ser disperso de sentimentos. Se eu não tiver amor, eu nada serei, ele nos dizia. Ante os ouvidos atentos e a voz silenciada, aquele grupo recém-chegado sentou-se no piso da velha casinhola, a convite de Olímpio. Assim, ele passou a esclarecer aos neófitos sobre a lei do amor e era que viria em tempos futuros, quando o cristianismo alcançaria o mundo todo. Então, como estão agora cientes, aquele que cumprir os ensinamentos de Jesus deixará seus antigos hábitos, os erros que até agora cometeu, para voltar-se para dentro de si mesmo, conhecendo-se interiormente e corrigindo o que não está de acordo com esses ensinamentos recebidos em sua consciência. Dessa forma, amará o seu próximo e desejará ele o que deseja para si mesmo. Assim, vestirá uma roupagem única perdoa-me a palavra, Olímpio, mas, cá entre nós, não poderemos amar os escravos do nobre senhor D. Não quis lhe dizer o nome, pois eles são cruéis, afirmou Tília. Isso porque eles são rebeldes com a vida que têm e desconhecem Jesus. Também os que gozam saúde e riqueza, certamente, desejam ficar como já estão, porque não almejam auxiliar os necessitados nem repartir o que de bom possuem. Deveis agradecer a Deus por estardes aqui, ouvindo e aprendendo, porque obtereis, em vossa própria maneira de agir, o exemplo da humildade e da abnegação que o nosso Mestre pediu que tivéssemos. No entanto, nesta época em que o pobre homem do império, perdido em seus desatinos, apanha a nós, os cristãos, para a alegria do povo no circo, através de nossas mortes, precisamos muito orar a ele, para que se lhe abram os olhos. Mas será que é assim que o cristianismo terminará? Clarencio perguntou aflito. Não. O cristianismo se elevará cada vez mais, pelo exemplo que daremos e a fé que obteremos. O número de cristãos tem crescido muito. As lições de Jesus nos consolam e nos abrem uma brecha no firmamento, apontando-nos o caminho que a ele nos levará, dizendo-nos que jamais morreremos. Ele é este caminho. Falando sobre a fé, nós temos o exemplo dos primeiros cristãos que foram martirizados. Depois deles, muitas pessoas tornaram-se cristãs nesta Roma sofredora. O povo, principalmente o povo escravo, deseja um mundo menos cruel, onde todos tenham o direito de viver em paz.
Desta forma, o amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou, tendes certeza de que, em certa época, tornar-se-á a alavanca que sustentará a humanidade. Por isso, não choreis, sofrei resignados, pois somos o estandarte do mundo novo que está chegando. Nós somos os que estão lançando, como Jesus desejou, as sementes do amor e do perdão. Tenhamos confiança, porque Ele veio trazer essa chama para ser colocada em nosso coração. Ele morreu por amor a nós. Mas é imprescindível que, se formos apanhados, sejamos firmes no testemunho às leis divinas, e, se nos livrarmos do castigo que nos querem infligir, precisamos levar, sempre adiante, o cristianismo puro e humilde como a própria vida do Cristo foi. Somos a candeia luminosa que todos devem ver e conhecer. Ele nos passou isso. Temos chorado imensamente a morte de Paulo, no entanto, suas lições prevalecem firmes em nossas consciências e suas cartas permanecerão para sempre entre nós, e, para que não as percamos, lembremo-nos de seus amigos, os homens que o seguiram logo no início. Lucas, Aristarco, Timóteo, Tito, Trófimo, e tantos outros que conviveram com ele aqui. Todavia, foi Lucas quem permaneceu aqui até o fim. Que bom que Simão também veio, e agora João Marcos, com a bênção dos céus, pois procuram socorrer a todos nós, e, silenciando, elevou a cabeça ao alto, dizendo: Agora, façamos uma oração, pois a hora já se foi. Oremos por Simão Pedro e os cristãos que o seguem. Oremos ao Pai de sabedoria, que rege todos os nossos caminhos, assim acalentaremos nossas almas sofredoras, com fortaleza e coragem, paz e alegria em servir. Pai nosso. Em regresso à casa de Demétrios, o grupo foi silencioso e firme, mas com os pensamentos em ebulição. Os homens estavam liberados para lá voltarem. Mas Raquel, Silvina e Tília, para comparecerem à palestra na próxima vez, iriam pedir licença ao seu senhor. Demétrios Darius, o filho, chegou bêbado à noite e gritou pela jovem Silvina. As duas escravas, que dormiam juntas, começaram a tremer, ouvindo seus gritos a chamar. Raquel, estou com medo, o que faremos? Silvina, não temas. Pensa somente que nada podes fazer, no momento. No momento. Estamos à mercê de nossos senhores, Raquel. No momento, porque, assim que orarmos com insistência a Jesus, certamente Demétrios Darius esquecerá de ti, quando chegar assim como hoje. As duas baixaram a cabeça e começaram a orar. Demétrios Darius, bêbado, chegando à porta das duas mulheres, depois de alguns instantes ouviu seu pai, que chegava chamando por ele. Onde estás, filho meu? Tenho novidades. Vem logo, preciso te contar, não conseguirei deixar para amanhã. Raquel e Silvina sorriram. Aqui estou, meu pai, chegou-se ao pai o filho cambaleante. Mas que desgraça! Estás completamente bêbado. Vai dormir. Deixemos a boa notícia para o despertar do dia. Indo até a ala dos escravos, Demétrios perguntou a um deles. E Tília? Onde está? Eu a vi sair à noite com um grupo que não reconheci, respondeu-lhe Polinário, que estava próximo. O quê? Como um furacão, Demétrios foi até o quarto da escrava, atravessando o grande salão de colunas e entrando com um relho, precipitando-se sobre ela. Pecadora! Nada fiz, eu juro, relatou Tília, temerosa. Aonde foste? Enciumado, batendo nela com os punhos, não a deixou falar. Se Demétrios tivesse perguntado por ela a Clarencio, ele por certo não mentiria. Diria ele que a tinha convidado, mas Demétrios perguntara para o mais vil e revoltado escravo grego, que queria, intencionalmente, magoar-se o patrão, por odiá-lo. Romério, em comunicação com o amigo tribuno, na residência de Saturnina, voltou ao assunto sobre Raquel. Petrulio,
Sabes quais os direitos de um centurião em nossa Roma, de privar um cidadão de sua serviçal? Direitos ele não terá, é óbvio, mas todo homem esperto terá de agir quando a oportunidade aparecer. Penso que ela não sai de casa. Depois, temos outra preocupação, a amiga Silvina. Vejo sua dedicação pela jovem adolescente. Bem, aí o rapto ficará quase impossível. Quase impossível, então serei eternamente infeliz? Seria interessante procurá-la nesses encontros cristãos. Olha, aqui mesmo nesta casa, que nada saia de tua boca o que teus ouvidos apagarão, alertou. Alguns homens e mulheres se reuniram para orar por mim, relatou Petulio, sorridente, e, ainda, eram escravos cristãos, isto é, aqueles que estão contra as normas romanas. E nos temem. Mas eles o conhecerão. Difícil saber de alguém que ore por outro que nem conhece e ainda faz parte da lei de Roma, argumentou o jovem apaixonado. Vê como esse mundo é, e como as coisas estão mudando. Não é lindo isso? Isso é um fato que diríamos ser diferente, quase milagroso. Eu jamais faria isso a um estranho que poderia me tirar a vida. Ora, livrar um inimigo da morte certa, jamais. Toda hora eu penso nisso. É um caso de se pensar, mas me conta o que me sugeres. Sugeriste que eu deveria segui-la. Precisas vigiar aquela casa aí, quando ela sair, poderás raptá-la, comunicando aos senhores da casa que ela foi aprisionada por ser cristã. Isso não daria resultado algum. Eles iriam procurá-la nas prisões. Ele é um homem de fortuna e fortuna tudo compra. Há tanta confusão nesta cidade semi-destruída, nesta Roma endoidecida por Nero, que penso que Demétrio se cansará de procurá-la. Ela não custou tão caro assim. Não é o caso de Tília, como contaste. Certamente, Tília não lhe fugiria. Mas por que esse homem tem obstinação doentia por aquela escrava? Se visses os olhos dela em contraste com a pele morena. Ela é sensacional. Atraente, fina, imponente como uma rainha. Ele a deseja e a prende por ciúmes. Às vezes, bate nela, mas logo a arrebata para seus braços, chorando em seu colo. E ela o odeia, como odeia sua vida. Fala que, se não tivesse aqueles olhos, não sofreria tanto, mas penso que, até sem aqueles olhos, ele a teria. O que faz um homem agir dessa forma com alguma pessoa? Não será algo do passado? Inquiriu Saturnina, que avançava para cumprimentar o amigo de Petrulio, Romero Drusco, com um sorriso nos lábios. Ave, centurião. Levantando-se para fazer o mesmo, mas, à moda romana, Romério sorriu para ela, pois, pela conversa do amigo, já admirava, e a cumprimentou. Ave, senhora. Perdoai-me a interrupção, senhores, mas não pude deixar de vos ouvir, desculpou-se a doce mulher. O que diz a matrona a esse respeito? Coisa do passado? Indagou-lhe admirado o centurião. Se só o corpo morre, como nos ensinam os hindus e egípcios, não quis falar sobre Jesus, e, se voltamos à vida, não seria possível uma dívida anterior dessa moça com aquele senhor. Dívida? Por que dívida? Por favor, explicai-vos, senhora. Saturnina enfrentou com coragem. Ele era um homem da lei, e ela não poderia esconder o que o esposo de Veranda já devia ter contado ao visitante. Portanto, não abjuraria seu mestre amado e, olhando-o com ternura, respondeu. Não conheci essa pobre escrava, mas me lembrei das vidas que já devemos ter vivido em tantas reencarnações e do quanto erramos em todas elas. Já matamos, fomos cruéis, como até hoje somos, já fizemos mal a tanta gente através do tempo. Os apóstolos aprenderam com Jesus que tudo que se faz aos outros assim também se recebe. Sabeis o que Jesus falou a Pedro antes de ser aprisionado, quando aquele discípulo cortou a orelha de um centurião? Falou dessa forma ou quase assim, embainha tua espada,
pois quem mata pela espada também morre por ela. E, desejando comentar um pouco mais sobre o cristianismo, continuou. Se o amigo começar a se interessar pelos casos de pessoas sofredoras ligadas a nós, verá que muitos estão recebendo de volta, exatamente, os mesmos atos que praticaram aos outros. No entanto, as pessoas não se dão conta disso. Só o que aprendemos hoje com Jesus nos fez ver essa parte de nossas vidas. Mas há coisas muito antigas que não podemos analisar. Assim, prezado Patrício, se a vós assim posso referir-me, ainda que não conheçais o cristianismo, vereis que todos os cristãos sofreram uma transformação interna para melhor. Bem, os cristãos que conheci em Jerusalém, comentou Romério, referindo-se à esposa, foram pessoas magníficas. No entanto, muitos os chamavam de vilões hereges e também de covardes. Visto sob esse prisma, seria perfeitamente essa dívida, esse resgate, um fato aceitável, se é que assim podemos falar, mas eu, no entanto, sou cético neste ponto, por pertencer à lei romana e ser fiel aos princípios fundamentais dela. Que o imperador Augusto foi nosso apaziguador, disso temos testemunho. Naqueles dias, fomos felizes em não vermos nossos filhos perderem a vida em batalhas romanas. Se bem que sempre há algo para se lutar nessa imensidade de terras conquistadas por nós, confirmou Petrulio. Bem, peço-vos permissão para entrar, pois preciso tratar de meu pequeno Lucas. Bebei esse gostoso suco de frutas que eu trouxe para vos refrescar um pouco na tarde quente de hoje, e aproveitai para inspirar o perfume primaveril dessa roseira em flor, sorrindo, rematou Saturnina. Ave, senhora, saudou o apaixonado de Raquel. Ave, centurião, respondeu ela, afastando-se. Então, o que achaste dela? Perguntou-lhe Murilo Petrulio. Bela ainda e doce como as uvas que apreciei hoje pela manhã. Sabes? Sobre o cristianismo há de se pensar. 13. Simão Pedro. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Paulo, 1 Coríntios, 13:4. O trabalho de Simão, em relação aos mortos no circo, fora imenso. Ele procurou Anacleto, designado como seu sucessor na igreja, substituindo Lino, para com ele ir analisar, novamente, os nomes daqueles cristãos que foram colocados nas prateleiras das catacumbas, e lá estiveram inúmeras vezes, tudo porque queriam dar aos mártires o respeito que mereciam. E isso foi feito através de suas roupas, suas marcas ou mesmo sinais, para que lápides fossem marcadas e reconhecidas. Aqueles indivíduos haviam honrado o nome de Jesus, renunciado às suas más tendências e assumido a boa nova como mudança de vida e caminho à felicidade. Mesmo assim, muitos nunca foram identificados e muito menos reclamados. Simão acabou achando que estes teriam sido aqueles escravos que chegaram de longe, cujos patrões sabiam de suas crenças. Certo entardecer, enquanto voltava pela rua de sua pobre e velha residência, o discípulo de Jesus ouviu rumores sobre as loucuras e abusos do império e que Nero estava prestes a cair do poder. Roma fervia em ansiedade e medo, mas, apesar de todo esse tumulto, a vida continuava e era necessário abraçar com fé e coragem a labuta do Evangelho, em prol dos novos cristãos que chegavam sequiosos por algo maior, algo que sustentasse seus infortúnios, no seguimento da exemplificação e ensinamentos perfeitos e esperançosos do Cristo. Conforme os dias passavam, aquele discípulo de Jesus foi procurado, com Marcos, por antigos seguidores de Paulo e por inúmeros infelizes, na maioria escravos, que estavam contra a violência e os crimes dos conquistadores e haviam aderido à doutrina de amor do Mestre, singela e pura, que crescia dia a dia. Temendo por novas perseguições, agora o pescador galileu desejava ser mais cauteloso. Reunir-se-iam em residências, mudando sempre de local,
conforme a possibilidade, permitindo que o cristianismo se espalhasse para os neófitos sofredores que o desconheciam, mas com sensatez e cuidado, afinal, se todos perecessem, como o cristianismo ficaria? Depois daqueles dias infernais, dando calor e assistência aos familiares em desespero, em um entardecer, Simão saiu com Isaac para se reunir com os cristãos de todas as comunidades, formadas ainda por Paulo na cidade romana. Naquela reunião, ele continuou a evangelização, sempre com 2 instrutores para cada comunidade, que se destinavam a reuniões nos lares. Ali, como chefe provisório da igreja cristã, mantendo-se com disposição, serenamente, Simão procurou repassar logo o cargo para Anacleto. Sentia, por aqueles dias, a sua partida rumo ao mestre querido, além de estar com idade avançada e seguir as caminhadas atuais a passos mais lentos. Nesses momentos, quando disso se lembrava, recolocava-se em Cafarnaum, quando ouvir os discípulos mais moços comentarem sobre a idade de Simão, chamado de o Zelote, dizendo-lhe que não poderia fazer muito pelo cristianismo, comparando aos mais jovens. Então, suspirava, assumindo a posição: sim, eles tinham razão quanto ao cansaço, mas não quanto à boa vontade em servir. Aliás, agora entendia que, como antigo pescador, ali em Roma estaria, sim, sendo um verdadeiro pescador de almas para Jesus. Em sua mente, ciente do exemplo do companheiro Paulo, que nem havia estado com o mestre como ele, e que tanto labutara pelo Cristo, achava que, até aquele momento, ele, Simão, não havia feito quanto desejava fazer. Em Jerusalém, na casa do caminho, havia trabalhado o que pôde, foi incansável, mas, ali em Roma, sem Paulo, sentia-se mais responsável e, talvez, sem a firmeza necessária daquele amigo, mas jamais cederia ao cansaço. Por isso, Paulo, talvez, prevendo que logo partiria, havia pedido a presença de Marcos na cidade dos conquistadores. Sim, Paulo fora o grande exemplo. Paulo, sim, havia levado o cristianismo a todos os lugares. Depois que João, o mais jovem de todos eles, fora liberto da prisão romana por Paulo, em sua volta da Espanha, Pedro viu que talvez não conseguisse ter toda a habilidade do homem de Tarso. Sentindo-se assim, teria que agir com fé, por amor ao Messias. Todavia, ele sabia estar fazendo o que Jesus desejava que fosse feito. Isso porque todos se sentiam como entre cobras do deserto, que se aprontavam para lhes dar o bote, ou seja, com as legiões sanguinárias de Roma, e junto àquele César, que tinha já assassinado tantos e tantos cristãos. Depois daquela reunião, inspirado pela espiritualidade, quando foram divididos os instrutores por áreas na cidade, Simão ajoelhou-se, à noite, antes de dormir, agradecendo a Deus essa resolução e pedindo a Jesus que não o abandonasse e sempre o instruísse sobre sua obra. Não fora até Roma para nada, mas, sim, para servir ao Mestre até o final de seus dias, e achava que aí estava sua grande responsabilidade, antes que o apanhassem também. Sem o aconselhamento daquele terno e amoroso Mestre, jamais poderia agir corretamente. Alguns dias de paz houve na cidade romana, entre construções ainda sendo edificadas, à maneira de uma cidade reerguida de acordo com o seu novo imperador. Parecia que Deus, em sua infinita bondade, estava dando uma trégua aos cristãos para se refazerem. Aliás, as forças angélicas labutavam muito para isso, já que jamais poderiam mudar o posicionamento e o livre-arbítrio daquelas almas arraigadas ao mal. E, nesses dias, Simão aproveitou para dar as instruções a Marcos, para que escrevesse o seu evangelho. A nova casa onde Pedro acolheu os filhos órfãos e incapacitados estava sendo atendida por Domitila e mais alguns auxiliares, que também cuidavam da horta. Ao se encontrar com Anacleto, Simão confiou-lhe: agora, sois vós o nosso bispo de Roma. Portanto, temendo logo partir,
peço-vos que continueis com os evangelhos que já possuímos e as novas anotações de João e Marcos. Em Éfeso, com João e Ignácio, com receio de que o cristianismo, com o tempo, fosse deturpado, também nós formamos um rascunho de instruções que contém, com breves palavras, os principais e mais importantes ensinamentos de Jesus, e o estamos usando seguidas vezes. Isaac tem esse pergaminho sempre com ele e, se eu faltar, mande copiar, porque as ferramentas importantes do Evangelho também lá se encontram. O rapaz havia olhado para Simão sem nada dizer, molhando seus olhos, com sentimento, por tudo o que estava acontecendo. Então, baixou a cabeça, respondendo a Simão: procurarei respeitar esse cajado que vos acompanha, seguindo o vosso exemplo de dedicação e amor, tendo em meu sentimento a crença que vós, que sois a rocha, não abandonareis vossos discípulos de onde estiver. Meu amigo, completou Simão, não nos emocionemos quando esse dia chegar, porque jamais nos separaremos, e o amor, como nos disse Jesus, é um forte laço que nos prende a quem amamos, por toda a eternidade. O clima voltara a ser tenso na cidade. Havia cristãos que recebiam pedradas nas ruas, aos gritos revoltosos de romanos: aprendam a respeitar Roma e seus deuses. Perseguições há em toda parte, dizia Simão, o discípulo do Cristo aos cristãos. Eles temem a si próprios. Não os acompanhemos no rancor, mas sejamos firmes na fé. A lua, deslizando no céu, despertava, nas mentes cristãs, ansiedade e receio. Simão andava rápido pela noite, junto à sua esposa Isaque, ao encontro do companheiro Anaculeto, para irem à casa de Zulmira e Matius, onde os outros instrutores os aguardavam. Marcos estava para receber alguns conhecidos de Jerusalém e foi recebê-los em Hóstia. Simão estava feliz porque teria notícias da saudosa Galileia e da casa do caminho. Pedira para Porfírio, do qual os soldados de Tigelino não desconfiavam, também ia com Marcos, levando os amigos até aquela casa tosca e simples onde o avô de Catina estava sendo atendido, porque sua própria moradia estava sendo vigiada. Ao chegarem os visitantes, todos se reuniram no jardim da casa cedida aos necessitados, quando Simão, dirigindo-se a eles, falou: meus irmãos, saudemos os dois amigos de Marcos, que chegaram ainda há pouco de Jerusalém. Marcos os apresentou, e Simão perguntou a eles sobre as notícias que traziam. Que notícias nos trazeis sobre o cristianismo em Jerusalém? Como está o caminho? Ah, Simão, a casa que formastes está em decadência. Com as mortes criminosas constantes, ninguém aguenta ficar lá por muito tempo. É uma desgraça. Sim, todas as coisas materiais que um dia começam também terminam, aludiu, com profundo suspiro, o discípulo galileu. Temos como exemplo a Babilônia, tão grandiosa, digna de inveja de tantos poderosos. O caminho foi formidável, mas nada é eterno. Entre todas as coisas, o importante foi o tempo em que se alojaram tantos doentes na casa que formamos. Soubemos que Nero continua com os crimes e penso que nós seremos os próximos se permanecermos aqui, disseram a Marcos os amigos. Talvez, mas estamos usando outra estratégia nos encontros cristãos. Estamos nos reunindo em casas de famílias. Marcos ali ficou pensativo e, posicionando-se preocupado, relatou: temo em ficar aqui depois do que houve com Paulo, mas a posição da nossa Judeia, como nos contam esses amigos, também não está fácil. Estamos em uma situação cada vez mais difícil, não só para nós cristãos, mas também para todo e qualquer judeu. Nosso povo se revolta de tal forma, que pensamos que Roma vai revidar. Imaginamos que virá uma guerra sangrenta para nós, os judeus, e tememos Roma e seus conquistadores. Sei que aqui a coisa também está ruim, mas pensamos que, se estivermos convosco, pelo menos nos sentiremos mais próximos a Jesus. E um dos rapazes concluiu: virão dias, Simão,
em que muitos aportarão nessa e em outras cidades. Sairmos de lá foi importante. Ouvimos essa inspiração de uma das filhas de Felipe. Muitos irmãos nossos pensam em se colocarem em casa de amigos, na Capadócia, mas, lá em Jerusalém, não ficarão. Morreremos por Jesus, mas não queremos morrer pela incúria do nosso próprio povo. Simão baixou a cabeça. Tens razão, mas não nos devemos perder nos percalços do caminho. Isso que me contas não me arrefece a ânsia na divulgação da doutrina do amor de Jesus. Precisamos ir adiante, sempre adiante. Como sabem, Paulo já se foi, quando aprisionado junto a Lino, sua esposa Cláudia e uma infinidade de boas almas. No entanto, nós sabemos que Roma não pode ficar desprotegida de homens dispostos à divulgação do Evangelho. Depois me contarás sobre nossa Galiléia distante, porque o importante agora, falou, batendo-lhe no ombro, é arrumarmos alojamento para vós. 2 de vós podeis ficar aqui, porque Marcos, que aqui pernoita, poderá permanecer na minha casa, se bem que estou sendo muito visado. Não vos preocupeis. Ficarei por aqui mesmo, confirmou Marcos. Pensando nos recém-chegados, Simão pediu para Domitila conseguir alojamento aos visitantes e para Porfírio e Olímpio cuidarem dos que ficariam naquela casa. Antes de sair, Simão formou o grupo para orarem, pedindo a Deus coragem, alegria e sustentação dos direitos sagrados, nas novas metas de amor que atingiriam. Simão deixou-os ir, em sua casa, lembrou-se de que pedira ao Pai, depois que Paulo fora assassinado, a bênção e a boa vontade para agir mais entre os sofredores, evangelizando-os a seu exemplo, e agora era o que estava fazendo, sentindo-se útil e cumprindo com o seu compromisso. Em breves dias, ele também seria martirizado, sabia disso. A doutrina escabrosa, como falavam os nobres romanos, estava excedendo em número e, como o povo tinha sede de entusiastas de versões no circo, antes que perder seus escravos, eles desejavam que fossem sacrificados aqueles que estavam fazendo mal a Roma e que difundiam ideias de liberdade e igualdade, que os nobres romanos jamais aceitariam. Quando Paulo for aprisionado, Simão soube que os soldados andaram perseguindo os cristãos para ver onde se escondiam, até apanhá-los nas catacumbas, e teve receio de que a cena se repetisse. Ouvira falar que o grande circo era enorme em comprimento, tendo uma das suas extremidades arredondadas, por onde se sentava a nobreza, e a outra extremidade de onde saíam os leões e os gladiadores, ou escravos sujeitos à morte. O circo era um exemplo de beleza, com suas estátuas e adereços, mas um lugar de horrores e carnificinas. Por esse motivo, a importância e urgência de trabalhar para Jesus, e orava para que suas forças não falissem. Só assim estaria em paz. Com esses pensamentos, elevou a face ao céu estrelado, onde parecia sentir-se mais próximo a Jesus, e orou a Deus, agradecido. 14. A paixão de Romério. Porque onde estiver vosso tesouro, aí estará vosso coração. Jesus, Lucas 12:34. Depois que Saturnina se retirou, na conversação com Romério e Petrilio, o esposo de Veranda chegou-se mais próximo a Romério e lhe confessou: Estás vendo por que não podemos erguer a mão acusando essa bela senhora? Se bem que isso seria o correto, já que somos representantes da lei, conclui Romério. Mas não acabamos de falar no reboliço que esta cidade está? Nosso imperador é louco e depravado, além de assassino. Se realmente prestamos afeto às nossas mães e nossas mulheres, nós precisamos detê-lo. Além do mais, peço a ti sigilo. Somos todos romanos aqui. Dias razões demonstram a nobreza de teu caráter, Petrilio. Ponderação é o método correto. E, por falar nisso, saio agora, já que começa a anoitecer, para seguir minha linda prometida. 1. A coisa está séria, riu o companheiro. Sente de, no dia de amanhã, voltar ao trabalho? Perguntou-lhe Romério. Sei.
Não poderei falhar. Existem olhos e ouvidos atentos em mim. Sabes de quem estou falando, não? Salúcio Primus, nosso general, sempre ele. Pois bem, o que fazer? Devo obedecê-lo. Estarei pronto para voltar ao quartel dos pretorianos, completamente restabelecido. Hoje, minha família voltará para casa no sítio. Não irás reconstruir tua residência de Roma. Sabes as razões que não me permitiram reconstruí-la. Sei, a paz de tua esposa. Minha vida estava miserável com as insinuações de Salúcio e sua fixação por Veranda. O incêndio salvou-me. Estou vendendo a propriedade queimada. Romero voltou-se para se despedir de Saturnina, que o cumprimentou com carinho. Voltai sempre, meu amigo, despediu-se ela, e que continueis a cultivar, em vosso coração, a ternura e o discernimento que já existe em vosso interior. Diante do olhar sincero da matrona, Romero sentiu a presença de uma força maior, capaz de mudar o mundo. Sem poder entender como ela poderia amá-lo, sendo uma cristã, e ele o perseguidor que se guiaria, dali para frente, como inimigo pessoal de todos os cristãos, sentiu-se envolto nas vibrações ternas do coração da mulher e nada falou. Não se dera conta de que todos os verdadeiros acompanhantes da obra redentora, os cristãos, traziam em si mesmo a verdadeira passagem do Cristo, com o exemplo do amor incondicional. Com o pensamento e o coração leve, imaginando Raquel em seus braços, o centurião apanhou sua biga e dirigiu-se a espionar a casa de Demétrios. A noite caíra cálida e perfumada pelos jasmins noturnos. No céu, as estrelas já começavam a aparecer e, na casa de Demétrios, Raquel e Silvina acendiam os lumes. Ainda temerosas, agora sabendo que estavam sendo vigiadas pelo atraente centurião, faziam o trabalho que lhes fora dado, sem as queixas dos dias anteriores, que de nada serviriam. Temiam Putília, porque não a tinham visto mais sair do dormitório, ouvindo-a chorar e, por vezes, gritar: "Eu vos odeio com todas as forças de meu coração", mas faziam questão de alcançarem a ela algumas frutas ou um pouco de leite e mel pela alta janela. Os escravos Polinário e Filomeno, unidos em testamento de vingança, continuavam a trabalhar, convictos de que um dia, Clarencio e Vitório, que começaram a sair à noite para encontro cristão, seriam entregues ao patrão por eles, mas antes precisavam do testemunho de um terceiro escravo. Invejando-os pelos seus dotes respeitosos, já que tanto Demétrios como Demétrios Darius os tinham na estima, os invejosos escravos uniram-se a um rebelde egípcio de nome Amede. Tília não mais fora ao encontro cristão, mas refugiava-se na prece aprendida, com a convicção de que um dia seria livre e mais feliz. Certa vez, antes do dia findar, Clarencio e Vitório convidaram as jovens de sua Jerusalém para voltarem a visitar Olímpio. Aguardaram a noite chegar e, depois de receberem o aval do grego Demétrios, saíram sob os olhos maldosos de Polinário e Filomeno, que avisaram rapidamente para que o egípcio seguisse, já que eles não tinham licença para a saída. Viste o que eu vi? E ainda receberam licença de ir, porque eles podem e não nós. Polinário perguntou a Filomeno. Ora, eles sempre têm mais que nós. Mas nos vingaremos desses malditos. Chegou a hora, amigo, argumentou Polinário. Amede conseguiu uma adaga e a colocou na cintura para eventuais sucessos, mas atendeu ao chamado dos dois malfeitores, ouvindo. Vimos a arma em tua cintura. Bom seria se pudesses acabar com aqueles dois, contudo, as duas personagens femininas vão com eles, o que nos tira essa oportunidade. Mas se, mesmo assim, não tivermos como denunciá-los, daremos queixas ao centurião, que, vez em vez, passa por aqui. Não sei se é uma boa ideia, Polinário, afinal, penso que o que chama o centurião aqui é o coração da bela Tília. Ela. Penso que te enganas desta vez. Ele deve ser o espião de Demétrios contra todos nós,
porque Tília está sendo aprisionada. E de que forma? Confirmou o outro. Hamed, ali envolvido pela escuridão, aguardava um tempo para que os perseguidos dobrassem a esquina. Filomeno, diga-me uma coisa, não estaria o centurião apaixonado por Raquel? Perguntou Polinário, vendo o egípcio sair rapidamente atrás dos escravos cristãos. Penso que os valores que ele recebe, espionando a bela Tília, são de maior importância do que um romance. O ouro. Ah, o ouro. Bem, agora esperar a Hamed e saber as novidades. Pelas ruas escurecidas da velha Roma, Raquel e Silvina, com as cabeças cobertas com seus mantos, caminhavam silenciosamente até a casinha afastada de Olímpio Lunai, acompanhadas por seus fiéis amigos. Não devemos entrar em ruas onde há movimento, senhoras. Andemos beirando o Tibre. Esse é o melhor lugar para não sermos visados pela guarda pretoriana, que pode nos seguir e assim chegar a Olímpio. Todo cuidado é pouco, alertou-as Vitoril. A lua escondia-se na neblina, e um vento gelado os envolvia. Está frio, queixou-se Silvina. Bem falei que iria esfriar, Silvina. Não deverias ter vindo, agora te queixarás até voltarmos. Clarencio retirou o manto de suas costas e colocou nos ombros de Silvina, que sorriu acanhada para ele, agradecendo-o. Não terás frio, irmão. Notando o jeito faceiro da adolescente, com olhares femininos que lhe diziam mais, ele respondeu muito sério. Olha, menina, poderias ser minha filha, e eu não gostaria de ver uma filha minha passando necessidade pelo ventinho fresco que está fazendo. Silvina fechou a cara e continuou calada até chegarem em frente ao portão de Olímpio. Agora as nuvens escondiam totalmente a lua, estava escuro demais para se enxergar e palmo à frente. Estou com medo. O que nos espera adiante? Para, Silvina. Quiseste vir, terás que ter coragem. Sabemos o caminho, e, se uma cobra te saltar no pé, dá-lhe um chute. Brincou Raquel com ela, que gritou. Aí! Aqui tem cobras? Por esse grito, Hamed, que já estava voltando, pois os perdera de vista, conseguiu voltar a segui-los. Olímpio, ouvindo o ruído de passos na folhagem, elevou o lume para dar-lhes sinal. Ave Cristo, jovens amigos, falou, quase sussurrando. Shalom, caro Olímpio, enfim chegamos. A noite não nos ajudou muito hoje, comentou Clarencio. Deveis ter muito cuidado na volta. Ontem, quase fomos pegos, mas um de nossos irmãos conseguiu despistar a guarda pretoriana. Estaremos vigilantes, respondeu-lhe Vitório, abraçando o benfeitor. Na pequena sala, já estavam aguardando 20 a 30 pessoas, com fisionomias serenas e confiantes. Bem, podemos começar, porque aqui estão aqueles que esperávamos, iniciou Olímpio, falando aos que lá aguardavam. Nosso número está maior porque as pessoas que vocês desconhecem são acompanhantes de Porfírio. Depois do término das lições, que Porfírio nos dará, faremos uma pausa para decidirmos onde nos reuniremos na próxima vez. Chega o momento em que deixaremos este abrigo. Que Jesus e sua paz nos acompanhem agora e sempre, principiou Porfírio. Vemos nós o cerco se fechar cada vez mais. Agora somos procurados em todos os cantos da cidade, mas quem crê tudo receberá. Eles não conseguem nos apanhar porque Simão, nosso apóstolo, pediu-nos que nos reuníssemos em casas de família e, cada vez, em casas diferentes, e devemos continuar assim e sem medo. Somos ou não somos do Cristo? Queremos ou não ter a vida eterna? Não será para nós um deleite sabermos que nada terminará com nossa morte e que teremos as alegrias de estarmos próximos ao nosso Mestre, se muito amarmos. Procuraremos fugir, sempre fugir, pois assim espalharemos as lições recebidas. Contudo, se não conseguirmos, nada deverá nos assolar. Hamed, de soslaio, chegou até a porta, mas não entrou.
ficou ali, tentando captar o sentido da conversa. E Porfírio continuava: amigos, irmãos, só o amor nos poderá salvar e nos permitir conquistas e alegrias nesta vida. Sofremos perseguições indevidas, somente por amarmos, e nos perguntamos, por quê? Se estamos procurando seguir a Jesus em seu testamento de consolo na dor, por que estaremos pecando? Roma não nos entende, isso porque acredita nesses deuses de pedra, que jamais tiveram alma, e assim não podem auxiliar a ninguém. Se eles soubessem o valor da salvação e tudo que o amor pode curar, deixariam as guerras, as conquistas e viveriam em um clima de eterna paz. Mas o orgulho, esse vilão, por ora jamais permitirá que se modifiquem. A não serem certas pessoas mais sensíveis a que a mudança dará margem à vitória. O cristão procura reparar seus erros passados, arrumar o que, em seu interior, está incorreto, permitindo-se perdoar aos que o magoaram, abrindo os olhos daqueles que vivem em cegueira pelo poder e pela astúcia, pelo ouro que não podem levar ao túmulo, pois somente encontrarão seu tesouro no momento em que valorizarem a família e aqueles que lhes estão mais próximos. Jesus nos falou: onde está vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Portanto, irmãos, amai o vosso próximo, deixai a malícia e astúcia, que sempre querem tirar vantagens dos que nos estão próximos. Respeitemos a todos, principalmente as mulheres viúvas. Auxiliemos aos que de nós necessitam. Lembremos de nossa correção, porque, se Jesus é nosso exemplo, é necessário melhorar as atitudes de antigos ateus, adoradores de imagens de pedra, amando e perdoando. É necessário aperfeiçoarmos o espírito, abandonando a tirania e tornando-nos um novo homem. Irmãos meus, se podeis ver, com a mente e o coração, a maior parte das almas romanas desta época, vereis que andam em círculo, que desejam alcançar os cumes, sem jamais sair do lugar, porque não são com os valores materiais que conquistarão locais mais elevados, não é com a alma repleta de desejos carnais que receberão a felicidade que tanto desejam conquistar. O amor, desta forma, mais fome lhes dá e jamais o saciará. E o ser humano continua, insistentemente, a procurar a felicidade. Graças damos a Jesus por nos ter aberto os olhos, pois éramos cegos pela paixão que nada nos deixava ver, quando nos entregávamos à vingança, sem sequer imaginar o que acontecia nos corações alheios. Hoje, com Jesus, nós somos homens que nos consideramos lavados e limpos, vestindo uma túnica diversa, não mais manchada de sangue. Vibremos por esse fato, sem esmorecermos. Ergamos o estandarte do Cristo acima de nossas cabeças, para que todos assistam e vejam que nada escondemos daqueles que ainda não conhecem e levem a vida em pecado. Jesus veio para nos salvar, abrindo nossos olhos para a verdadeira realidade. Por esse motivo, sejamos fortes. Enfrentemos os leões, se for necessário, fogo, as tempestades diversas, com coragem e fidelidade, porque logo estaremos livres. Fortes e livres. Mas, se morrermos, quem continuará para levar a palavra? Perguntou um escravo muito magro, de certa idade. Não somente aqui há cristãos, Jerônimo. O cristianismo, pelas mentes infartadas de dor, cresce assustadoramente, tudo pela insatisfação e o mal que as assola. Mas, com essas palavras, eu não quero assinar nossa sentença de morte. Muitos e muitos levarão a palavra, pelo que Jesus nos disse, além de que, nem todos perecerão no circo, pois nossa sentença já está programada pelo Pai Maior. Tenhamos fé, tenhamos fidelidade. Conversas de todos os tipos, perguntas e declarações de corações preocupados chegavam aos ouvidos do instrutor, e a tarefa noturna foi se estendendo por mais 2 horas. No final, Olímpio comentou: bem, irmãos, de agora em diante, nos dispersaremos. Nestes dias em que aqui estiveram,
receberam o conhecimento necessário para saberem o que Jesus nos quis ensinar. Procuremos, no entanto, outros locais para as reuniões. Depois desse encontro, nós iremos à casa de Domina Saturnina para nossas preces, mas alguns querem voltar a se reunir nas catacumbas, além dos muros de Roma. Contudo, Simão acha isso uma incoerência. Depois, dirigindo-se a Clarencio e Vitoril, pois já os tinha visto, comentou: atrás da Alameda das Trepadeiras, passando por um arvoredo cerrado, há uma residência de 2 pisos que é a da Domina Saturnina. Ela poderá receber as 2 jovens, caso precisem com urgência. Serão lá nossas próximas reuniões, nesta e na outra semana. Ave Cristo. Amém. Amede, ouvindo essas palavras no lado de fora da casa, tremendo pelo frio do outono que apontava, começou a fazer uma introspecção e se colocou entre os maus e bárbaros, mas tinha que cumprir o que havia prometido. Ao ver que aqueles a quem seguira se movimentavam e se despediam de Olímpio e Porfírio, saiu de mansinho. No entanto, ao chegar ao portão da entrada, encontrou centuriões que o interpelaram. Pelo barulho que fizer e pelos gritos de larguem-me, eu não sou cristão, os cristãos estão lá dentro. Alertou os que saíam da casa de Olímpio, e todos voltaram para debandar pelos fundos do terreno, que desembocava em local movimentado do Esquilino. Depois, passaram por um arvoredo cerrado para chegar a outra colina de Roma, onde Demétrios residia. Ouvindo os gritos de Amede, Raquel, Silvina e os amigos correram o mais que puderam, até poderem voltar a caminhar normalmente, alcançando a Rua dos Bares e, mais tarde, das casas melhores daquele lugar. Os 2 homens, assustados por serem responsáveis pelas moças, agradeciam a Jesus a felicidade de estarem livres. Porfírio vinha com os outros, mas se dispersaram para não causar desconfiança, enquanto Vitoril e Clarencio caminharam até a rua citada por Olímpio para conhecerem a residência de Saturnina, caso a ela necessitassem recorrer. Romério, passando por ali, viu o grupo e apressou o cavalo para apanhá-los, deixando seus soldados. Que satisfação encontrá-los sãos e salvos, pensou. Havia-os seguido, mas não os aguardara sair. Depois, viera a saber da guarda que recebera uma denúncia e se preocupou. Agora, vendo-os ali, respirou profundamente e, dirigindo-se a Vitoril, com os olhos fixos em Raquel, falou dissimulado: Vitório, o que vos traz aqui, e ainda à noite? Cuidado, senhoras, não podeis sair desse jeito nestas horas. Bem, isto é, o fato é que, seja lá onde estivestes, está sendo perigoso andar à noite, ainda mais escravos, como são. As 2 jovens baixaram a cabeça. Raquel, com o coração descompassado, não teve coragem de se acusar, dizendo a verdade. Mas Romério nada quis saber, e somente continuou: Vou acompanhar-vos até a residência de Demétrios. Peço que olheis aqui ao lado esquerdo. Esta é a residência da senhora Saturnina. Bela, mas simples. Ela é uma senhora muito boa, comentou, dando-lhes a entender, entre linhas, o que o grupo, exatamente, estava procurando. No portão da casa de Demétrios, aguardavam escondidos Polinário e Filomeno. Estavam desconfiados, porque Amede não retornava. Logo, viram aparecer Clarencio, primeiro, e após, Vitória e o grupo, e se esconderam enquanto eles se aproximavam, vendo que o centurião também estava junto. Romério desceu do cavalo e vinha ao lado de Silvina, que somente olhava para a amiga, piscando o olho e sorrindo. Então, Raquel, como tens passado? És bem tratada em casa de Demétrios? Indagou-lhe o centurião, colocando-se ao seu lado e apanhando-lhe a mão. Baixando os olhos, Raquel respondeu: Somos escravas e não temos direito a reclamações. Todo ser humano, escravo ou não, tem direito de dizer se não está satisfeito. Se eu tivesse esse direito,
vos diria que seríamos mais felizes se descansássemos um pouco mais. Não temos quase descanso e, quando a noite chega, o medo se nos tome conta. Medo. Ah! Os patrões, à noite, estão em casa, e é esse vosso medo, não? Sim. Sei o tipo de escrava que és, Raquel, falou, vendo Vitório e Clarencio adentrar com Silvina, e o que dirias se soubesses de um centurião que escolheu uma escrava para se casar? Conheceis, então, senhor Romério, alguém que assim se interpõe às regras de conduta entre senhor e escravo? Vendo toda a firmeza de caráter da escrava e sua grandeza de alma, concluiu. Pois eu conheço alguém que está apaixonado por uma escrava. É. Quem é esse homem? Ainda indagou, com o coração aos pulos. Romério apanhou sua mão, colocando-o nos lábios. Não façais uma coisa desta, senhor. Não temos esse direito, reclamou a bela Raquel. Direito de amar. Sim, perante os homens e nosso governo, tudo isso nos parece impossível, mas nada me faria deixar de vencer esse obstáculo. Te amo. E, prometo, serás minha abençoada esposa. Cristã ou não, patrícia ou não. Raças, religiões, credos, crenças, nada poderá abafar o que sinto em minha alma, desde que te conheci. E, olhando-a nos olhos, perguntou. Quando voltareis ao Olímpio? Gaguejando, ela respondeu. Como? Sabeis, então? Sois, porventura, cristã? Não, mas há uma sina em minha vida que me empurra para mulheres cristãs. Mulheres? Minha esposa. Sois casado? Sou viúvo, mas não quero perder a mulher amada novamente. Deixa o cristianismo, suplico-te. Bem, pensou, lembrando do perigo de tê-la consigo, seria melhor acompanhar-te de longe na próxima vez. Não nos entregareis? Confio em meu amor por ti. Boa noite, falou, beijando-lhe a mão. Boa noite. Mas não nos encontraremos na casa de Olímpio novamente. Vamos decidir isso na Ponte Fabrício amanhã. Penso que nos reuniremos nas catacumbas para a reunião. Lá não, pequena. Teu instrutor Paulo foi apanhado lá e aprisionado. Tentou conversar com Nero, e nada conseguiu. Depois, aconteceu seu assassinato. Digo-te, em sigilo, as coisas não estão bem. Em breve, tudo virá à tona. Melhor seria não ir a esse encontro. Arranjaremos outro local. 15 dias de temor. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e, a virtude, ciência. 2 Pedro 1:15. Saturnina despedira-se dos amigos com profunda tristeza. Sabia dos perigos que todos eles correriam caso algum deles deixasse escapar algo sobre a reunião que curara Petrolio, pai e esposo. Até temia isso de Romério. Então, ela ficou de prontidão, caso necessitasse sair da cidade, em fuga. O tribuno despediu-se de Saturnina, agradecendo-lhe a acolhida, e só isso. Veranda, sempre incrédula de tudo, desta vez mostrará a Saturnina imensa gratidão pelo conforto e acolhida recebida e, no momento da despedida, desejando ser verdadeira em seu pensar, falou-lhe. Esteja certa, amiga, que jamais esqueceremos este acolhimento tão significativo para nossas vidas. Tenho certeza de que nenhum dos meus comentará o que houve nessa casa e também penso o mesmo de Romério Drusco. Contudo, se pretores a procurarem, deveis saber que um dos nossos foi pressionado a falar. Em meu esposo eu confio. Ele tem um caráter firme, mas não penso o mesmo de minha nora, ou de um de meus filhos, que teriam o receio do que sentiriam se fossem destituídos do posto que tanto amam. Parou para olhar ao lado e continuou. Sabes, prezada amiga, que o carinho pelos nossos afeiçoados, por vezes, nos faz suportar muitas coisas,
mas jamais pensaríamos em trair a cidade dos imperadores, que tanto orgulho já nos deu por suas grandes conquistas e tantas honras nos transferiu. Saturnina sentiu como se recebesse um punhal no peito e expressou-se, com a testa franzida. Faço-te uma pergunta, Veranda. Depois de tudo que viste aqui, depois da cura de teu